E aí, pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao canal Prof. Caio Química. Continuando com o conjunto de aulas sobre a evolução dos modelos atômicos, nesta aula vamos falar um pouco mais sobre o modelo atômico de Rutherford. Quer aprender um pouco mais sobre as principais características desse modelo para entender o átomo? Se sim, vem comigo então. Vamos lá então, pessoal, continuando com o conjunto de aulas sobre modelos atômicos. Nesta aula vamos comentar então sobre o modelo atômico de Rutherford, que foi o modelo de átomo que veio logo, vamos dizer assim, em seguida do modelo atômico do J.J. Thomson, que foi o modelo que a gente explicou na aula anterior, né? Rutherford, Ernest Rutherford era um cientista que trabalhou no mesmo laboratório que o J.J. Thomson trabalhou na Universidade de Cambridge, né? E, inclusive, o Rutherford foi aluno, vamos dizer assim, ele foi orientado pelo Thomson. Então, tipo, ele foi um aluno que aperfeiçoou, vamos dizer assim, o modelo do orientador dele, né? Então, assim, é bastante importante a gente salientar aí, então, essa contribuição, né, que um cientista vai dando para o outro, no sentido, inclusive, dos cientistas que trabalham junto contribuírem um com o outro na evolução dos modelos, né, na natureza. E na explicação, né, vamos dizer assim, de tudo na natureza. Então, vamos agora falar um pouquinho mais então, do modelo atômico de Rutherford. O modelo atômico de Rutherford ele foi proposto aproximadamente em torno de 10 anos, um pouco mais, 11 anos mais ou menos, depois do modelo de Thomson, que foi aquele modelo que a gente comentou na aula anterior, da esfera com carga positiva, com os elétrons que têm carga negativa embebidos nessa esfera, dentro dessa esfera, né? O Rutherford, nessa época, perto ali da virada do século XIX para o século XX, o Rutherford ele estava realizando muitos experimentos relacionados com a radioatividade dos elementos. E na época estava bastante em evidência esse tipo de experimento, porque tinha sido descoberto há pouco tempo a radioatividade dos elementos que os elementos podiam apresentar, né? Radioatividades como elementos como polônio, por exemplo, entre o rádio, entre outros elementos que apresentavam radioatividade, ou seja, que com o tempo eles iam decaindo e emitindo partículas que, por exemplo, uma das partículas que poderiam ser emitidas é a partícula que o Rutherford vai se utilizar no experimento dele, que são as partículas alfa. Então, basicamente, são partículas que são emitidas por esses elementos que são radioativos quando esses elementos que têm um núcleo bastante pesado, eles decaem e se transformam, como se eles se transformassem em núcleos menos pesados, mas ao mesmo tempo que tem essa quebra, tem emissão de partículas ou de radiação, de partículas radioativas, vamos dizer assim. Entre essas partículas, essa partícula alfa. Então, basicamente, como é que foi o experimento do Rutherford que ele conseguiu, vamos dizer assim, fazer o modelo, a ideia de modelo de átomo dele, né? Basicamente, ele fez um experimento em que ele utilizava uma fonte de partículas alfa, então, por exemplo, átomos de polônio, por exemplo, qualquer, tipo, átomos que eles sabiam que eram radioativos e que emitia esse tipo de radiação que eram as partículas alfa, que eram partículas que eles já conheciam que tinha carga positiva, eram núcleos de hélio 2+, mas que seja, independente disso, eram partículas que eles conheciam que tinha carga positiva. E isso era importante, porque já sabiam que aquela partícula que estava sendo emitida eram partículas que tinham uma carga elétrica, e era uma carga positiva. Tá. Aí o que eles faziam? Tinha essa fonte de partículas alfa, esses átomos radioativos que emitiam essas partículas alfa. Eles colocavam em frente esse feixe de partículas alfa que eram emitidos, placas finas, normalmente, por exemplo, de metais como platina, ouro,
na frente desse feixe para eles estudarem o que iria acontecer com os átomos de platina de ferro que estavam envolvidos ali. Cabe salientar uma coisa, por que essas placas metálicas eram placas finas? Porque eles queriam que o mínimo de, vamos dizer assim, de paredes de átomos possíveis alinhado uma com a outra para eles poderem ter uma ideia como se fosse poucos átomos ali naquela, né, vamos dizer assim, naquela linha onde estava passando o feixe de partículas alfa. Com isso, o que ele conseguiu constatar com o experimento dele? Ele observou que praticamente 99% das partículas que passavam ali nessas placas de ouro, por exemplo, placas finas de ouro, ele percebia que passava direto. Então, com isso, ele já teve uma desconfiança bem grande com relação ao modelo vamos dizer assim, do orientador dele, que era do Thomson, que propunha que os átomos, eles eram, vamos dizer assim, formados por uma esfera maciça de carga positiva, com elétrons nela. Mas o que a gente poderia supor com um experimento como esse, que as partículas alfa que estavam sendo emitidas tinham carga positiva, que a gente poderia, vamos dizer assim, associar? Que se realmente essas partículas, esses átomos, desculpa, que estão presentes aqui, por exemplo, nessas placas de ouro ou de platina, fossem maciço e com carga positiva, era para esses feixes, praticamente todos eles, vamos dizer assim, serem repelidos. Por quê? Porque carga positiva com carga positiva, um feixe com carga positiva se aproximando de uma região de átomos que são esferas maciças com carga positiva, esperaria que esses feixes seriam desviados em sua maioria, né? Devido a essa repulsão entre as cargas positivas, tanto do feixe das partículas alfa quanto dos átomos que compunham ali a placa metálica. Só que o que ele observou foi justamente o contrário. Ele observou que 99% dos feixes passavam direto, como se não tivesse nada ali. Então ele começou a achar isso estranho. Só que ele percebeu também que de cada, por exemplo, 20 mil partículas alfa que passava, então ele percebia que uma sofria deflexão, tipo, vamos dizer assim, superior a um ângulo de 90 graus. Ou seja, sofria uma deflexão muito forte. Algumas sofriam uma deflexão um pouco, assim, não tão forte, mas uma deflexão razoável. 99% não sofria deflexão nenhuma. Então, pessoal, o que ele começou a propor para o modelo dele? Que provavelmente, como poucas partículas sofriam essa deflexão, que a carga positiva que tinha presente em cada átomo, por exemplo, de ouro, que eram os átomos que estavam sendo testados, a parte positiva do átomo devia estar numa região muito pequenininha. Porque se um a cada 20 mil feixes só sofria uma grande deflexão, que provavelmente ele associou que era o momento que o feixe se aproximava de uma parte positiva dentro de cada átomo, então ele começou a associar o seguinte: essa carga positiva no átomo não pode estar distribuída numa esfera maciça no átomo como um todo. Porque senão era para os feixes, a maioria deles estarem sendo desviados e não é o que está acontecendo. Com isso, ele propôs que, na realidade, então, o átomo tinha que ser formado provavelmente por uma pequena região com carga positiva dentro do volume dele, e todo o resto do volume dele seria quase que um espaço vazio com os elétrons lá em movimento, já porque o Thomson conseguiu provar que tinha também a existência dos elétrons lá, que eram pequenas partículas de carga negativa que estavam lá, né? Então ele propôs um modelo que essa pequena região onde tinha carga positiva quando o feixe defletia, um em cada 20 mil defletia, ele deu a ideia do núcleo atômico, ou seja, núcleo do átomo com carga positiva, que era uma região bem pequenininha no centro do átomo,
que tinha as partículas lá com carga positiva e que o resto do átomo era vamos dizer assim, uma região, quase um vazio com alguns elétrons lá rodeando ao redor desse núcleo com carga positiva. Com isso, o, o, o Rutherford ele propôs o modelo dele, né? Só que no modelo dele ele também, similar ao que o Thomson falava, ele também sabia que essas cargas positivas tinham que estar, de certa forma, interagindo com o mesmo número de cargas negativas para que a carga total do átomo, que eles sabiam que era neutra, fosse carga zero, né? Então, ele sabia então que tinha que ter ali o mesmo número de partículas de carga positiva para cada partícula de carga negativa que tivesse ali nesse átomo, né? Então, com isso que ele propôs esse modelo de um núcleo que tem partículas com carga positiva, que depois veio a ser chamada essas partículas de próton, né? Cada partícula com carga positiva dentro desse pequeno espaço no átomo que é um núcleo, eram os prótons, e rodeado com partículas de carga negativa, que eram os elétrons, que os dois, para formar o átomo, tinha que estar em números iguais, vamos dizer assim. Então, se tivessem, por exemplo, 3 partículas de carga positiva no núcleo, tinha que ter 3 partículas de carga negativa, que é o elétron, ao redor, para que a carga de uma anulasse com a da outra e desse uma carga neutra para o átomo como um todo, né? Foi aí que ele teve essa ideia que no núcleo tinha as cargas positivas. Alguns anos depois, teve um outro cientista que também realizou alguns experimentos, que foi o James Chadwick, que foi já um experimento que ele realizou com átomos de berílio, né, também com essas partículas alfa em átomos de berílio, que ele percebia que os átomos de berílio, conforme eles eram, vamos dizer assim, eles interagiam com essas partículas alfa, a, ele percebeu a existência dos nêutrons. Então ele percebeu que eram injetadas nesse experimento partículas neutras, ou seja, que não interagiam por exemplo, com polos positivo ou negativo externos. Então ele percebeu que dentro do átomo deveria ter também pequenas partículas também, com massa similar à massa dos prótons que estavam dentro do núcleo, porém com carga elétrica neutra, ou seja, que não tinham uma carga elétrica positiva ou negativa. Foi aí que foi proposta a ideia de nêutron. Com isso, com essa contribuição, a ideia final do modelo atômico do Rutherford foi: o átomo era composto por um núcleo, que é uma região extremamente pequenininha, composta por partículas positivas, que eram os prótons, e por partículas de carga neutra, que eram os nêutrons, que é esse núcleo que está sendo mostrado aqui nessa figura. Rodeado por uma eletrosfera que tem os elétrons lá, partículas pequenininhas com carga negativa, que ficavam circundando ao redor desse núcleo, interagindo nessas cargas positiva e negativa, só que circundando ao redor desse núcleo com carga positiva e também com partículas neutras lá dentro, que eram os nêutrons. Com isso, ele teve essa ideia de modelo de átomo. Deixando claro só que, pelo experimento que ele fez, era como se a gente comparasse o volume, por exemplo, do núcleo do átomo, onde estavam as cargas positivas lá, os prótons, e também os nêutrons, era como se a gente comparasse, por exemplo, que o núcleo desse átomo fosse uma bola de futebol num campo do tamanho como o Maracanã, que fosse o resto do átomo que os elétrons estariam rodeando. Então é um volume muito pequenininho que o núcleo tem em comparação com toda a eletrosfera que os elétrons ali estão em movimento. Então seria uma comparação muito similar em termos de proporção entre, tipo, como se o núcleo fizesse o papel da bola e o estádio do Maracanã, por exemplo, fizesse o papel da eletrosfera, com poucos torcedores ali que fariam o papel do elétron rodeando ali ao redor. Então é basicamente vamos dizer assim, uma analogia que a gente pode fazer que só para ter uma ideia de qual era o tamanho do núcleo em proporção ao tamanho do átomo, né? Então basicamente esse foi o modelo atômico do Rutherford.
Na próxima aula, a gente continua falando sobre os modelos atômicos, só que antes de comentar sobre o próximo modelo atômico, que é o modelo atômico de Bohr, e depois para finalizar com o modelo atômico atual, a gente vai comentar um pouquinho sobre algumas características dessas partículas que compõem o átomo que foram descobertas até então pelo modelo de Rutherford, que seriam os prótons, os nêutrons e os elétrons. A gente vai comentar algumas coisas sobre essas partículas na próxima aula, para depois continuar com o estudo dos outros modelos, certo? Então eu espero vocês nessa próxima aula e até mais. Tchau, tchau.